Bem, uma boa noite a todos, a todas. A gente traz o abraço carinhoso dos irmãos lá do Fraternidade, que fica na zona rural de São Pedro da Aldeia, uma casa que tem 32 anos de funcionamento. A gente tem a alegria de registrar que na fundação da casa estavam os nossos pais. Minha mãe desencarnou em 2010, meu pai desencarnou em 2016. E por que iniciar falando isso? Porque ontem a gente teve a grande emoção de tê-lo conosco na reunião mediúnica, em que ele trouxe uma grande mensagem de alegria, informando, já o reequilíbrio dele, inclusive se engajando em tarefas da casa que ele fez parte, que ajudou a fundar. Então, eu queria, já que nós estamos entre irmãos, não só encarnados, porque nós sabemos que quando a gente decide vir a uma reunião espírita, nós só chegamos aqui muito por conta dos nossos amores que nos ajudam e nos impulsionam a nos mantermos firmes no propósito de buscarmos a paz, a tranquilidade. Às vezes surge uma série de imprevistos, de empecilhos, o cansaço físico, o dia de trabalho, ou uma visita inesperada. E aí a gente tem uma torcida enorme, não é a do Flamengo, mas é uma torcida muito gigante do outro lado, que nos diz assim que vai lá porque é o farol de luz, como Emmanuel nos fala. Na verdade, a Casa Espírita é um posto avançado de luz na Terra que possibilita que a gente respire fluidos diferentes daqueles que estão maculados pelos ambientes comuns em função de sentimentos inferiores que nós, enquanto humanos, estamos às vezes em vigilâncias e acabamos absorvendo. Vir à Casa Espírita é essa possibilidade de não só nós nos libertarmos, nos emanciparmos, não só nos curarmos no processo mais amplo da palavra, na medida em que a gente vai paulatinamente substituindo aquilo que está em nós, que representa ainda muito mais a nossa origem do que a nossa destinação. E é por aí que a gente começa a tentar entender o tema, o egoísmo, A gente poderia ficar aqui fazendo primeiro uma análise do comportamento humano no momento que a gente vive. Nós fomos buscar não só na literatura espírita, mas em filósofos dos tempos atuais. Eu fui achar um filósofo francês, o Lyotard, numa obra de 1979, em que ele vai falar da pós-modernidade. Em 73 a gente teve uma grande revolução da microeletrônica. Nós estamos vendo aqui nessa sala alguns equipamentos que são de uma geração anterior, como um ventilador, mas nós já temos a possibilidade da tecnologia a serviço do bem, irmãos que não estão presentes fisicamente, mas que já estão assistindo a palestra. Esse avanço tecnológico, isso só para dar esse exemplo, mas existem tantos outros, esse filósofo ele vai dizer em 79 que nós chegaríamos ao tempo em que as pessoas seriam trocadas facilmente, descartadas, como assim estaríamos fazendo com os objetos. E aí eu me recordo da minha avó, estou vendo aqui algumas senhoras, em que a primeira vez que meu avô chegou com uma panela de pressão, uma Marmicoque, alguém lembra dessa marca? E aí o interessante, eu era guri ainda, e ela com todo o cuidado, primeiro fazer funcionar a Marmicoque, que era uma tecnologia tremenda, a pressão, o medo de explosão e tal. Mas só que aquela Marmicoque, um alumínio muito bom, durou muito tempo. E meu avô ia à cidade e voltava da feira com o rebitezinho, com a borracha nova. Quem não viveu isso, E hoje a gente percebe, trazendo para uma análise mais simplista e resumida, na verdade hoje ninguém mais quer consertar nada. Então simplesmente você descarta e coloca outro no lugar. Então esse filósofo já dizia em 79 que chegaria um momento em que as pessoas que se apresentassem com algum problema para nós, a humanidade, isso nas relações de amizade, nas relações mais afetivas de casamento, as pessoas estariam com uma pressa muito grande de ter resultados de felicidade, mas não querendo ter problemas para administrar. Então nós iríamos descartar as pessoas. Nesse conjunto de problemas, nós vamos encontrar o ser humano ainda doente. E como espíritas, nós sabemos que esse processo nosso de adoecimento espiritual, mental, psíquico, emocional, ele é natural até um certo ponto, na medida em que a gente precisa entender o nosso ciclo de evolução.
Por que somos egoístas? Por que somos ainda orgulhosos? Por que não damos o braço a torcer em determinadas situações? Por que somos tão teimosos ao ponto de querer só ter razão com o outro, ainda que naquele momento recuar estrategicamente, por exemplo, numa relação marido e mulher em casa, ou companheiro que seja, ou no trabalho, né, com o colega que divide a mesa, e em determinado momento ceder por um minuto seria o melhor a ser feito para reduzir aquele ânimo acirrado, e que muitas vezes a teimosia de insistir em marcar território, em marcar uma posição, vai gerar uma situação de discórdia, de mágoa, cada um vai para casa zangado, ou os dois vão ficar dentro de casa 4, 5 dias sem se falar, e os filhos percebendo, respirando uma energia, né, um psiquismo deletério, porque os dois estão magoados. Fala para sua mãe que eu não quero esse pão dormido, né? Aí passa a se usar os próprios filhos nesse processo, e quando na verdade os filhos estão ali encharcados de toda aquela energia, percebendo o quanto de relações estão adoecendo, né? Conversando com uma adolescente, a gente trabalha em escola, ela falou assim: meus pais ainda não perceberam que eu já percebi que o casamento deles já acabou há 5 anos, e eles insistem em manter o casamento. Quando, ela de 17 anos, quando para mim seria mais saudável que os dois se separassem, e que eu teria minha mãe num determinado momento feliz, e eu teria o meu pai feliz. Eu sou obrigada a conviver com os dois infelizes. Na raiz da questão do egoísmo, a gente vai se encantar com Deus, porque na verdade, vamos imaginar, saindo desse modelo atual, de que as pessoas estão vivendo, ora para sobreviver, ora para ter o que não é necessário, e aí Kardec vai nos ajudar muito no estudo sobre o necessário e o supérfluo. Então a atualidade do pensamento de Kardec é muito importante. Quando a gente tem uma compulsão por consumo para ter, e muitas vezes essa relação do ter não é tanto para que possa estar de fato dentro do seu projeto de felicidade. Está muito mais porque você precisa ostentar para o outro que você é mais poderoso por conta de ter o que ele não tem, ou o que você tem é melhor. Mas onde nasce isso? Então, se a gente, de forma muito rápida, for imaginar Deus, o Criador, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, então, na verdade, logo a primeira questão do Livro dos Espíritos, a gente tem esclarecimento sobre isso. Mas aí a gente vai perceber que a obra de Deus, ela precisava se materializar em todo o universo. Ele obra, né? A todo tempo ele cria. Então ele cria tanto o elemento espiritual, começando com uma centelha divina, a inteligência que povoa o universo, e aí nós estamos falando de nós mesmos, mas só que para a gente sair da condição de origem simples, ignorante, como centelha, e chegarmos a ser anjos, ao ponto de não precisarmos mais reencarnar, e a gente só consegue isso chegando ao ápice da pureza dos sentimentos, a gente precisou estagiar em outras fases inferiores, porque não foi dado de bandeja a glória eterna, agora você é anjo. Deus não criou uns na simplicidade e na ignorância, aí ele não seria justo, e outros ele já estaria abrindo as portas do céu, e esses daqui já são os meus eleitos. A doutrina espírita rompe com essa ideia e vem nos dizer que Deus, na sua forma de se manifestar com a sua força do amor e o pensamento, quer dizer, o psiquismo de Deus, e aí lá na Bíblia, né, o verbo se fez carne, a gente pode pegar a ideia de que no momento em que a força divina de criação nos criou, então nós fomos criados em algum momento numa simplicidade, numa situação muito rudimentar, que não éramos nem ainda almas. Éramos princípios inteligentes, que eu costumo dizer, estagiando no mineral, no vegetal, no animal, para que num processo de arquivamento, né, a gente vai encaixar André Luiz nos falando muito isso em Evolução em Dois Mundos, claro que tem outras obras, mas no processo de acúmulo de memórias, dentro do processo, por exemplo, do mineral, de que forma que as experiências por milhões de séculos, é André Luiz que nos fala isso, para chegarmos a uma estrutura, para assumirmos a condição hominal,
Então André Luiz fala com muita clareza em 58, através do Chico Xavier, que esse princípio inteligente que sai do sopro divino, do amor de Deus, para chegar um dia a ser anjo, a gente vai transitar por milhões e milhões de anos. Mas esse estágio no mineral, a gente pode dizer assim, mas Evaldo, o que isso tem a ver com a gente? Nesse momento, nessa sala, todos nós estamos respirando involuntariamente. Ninguém está se dando conta que todo o gás carbônico que nós estamos produzindo no sangue, com o uso, para poder produzir as ATPs, as adenosinas trifosfatos, as moedas de energia que a gente usa para andar, para cozinhar, para lavar roupa, a gente precisa de baterias de energia. O oxigênio que a gente tira do ar, a gente tira do ar, mas tem que devolver gás carbônico, que as plantas vão fazer o inverso, Esse mecanismo da gente estar nesse momento, nessa sala, respirando automaticamente, sem um processo consciente, é só um dos exemplos de mecanismos que se automatizaram no biológico nosso, isso é sinal de evolução, quando lá, como princípio inteligente, a gente estava lá numa rocha, no mineral, nos elementos ainda inorgânicos. Evoluindo mais, eu lembro, Ciro, que na roça eu adorava ir para a escola e tocar nas dormideiras. Aqui em Araruama, quem fazia isso? A florzinha rosa. E qual era o desafio? Olha, vamos atrasar, a professora não vai deixar entrar. A gente ficava horas, horas, exagero meu, no respeito. A gente andava muito para chegar na escola, mas o desafio era quem conseguia tirar uma folha da dormideira sem que ela fechasse. Então veja que no próprio reino vegetal nós vamos encontrar algas, organelas inferiores, mas que têm uma função, até chegarmos às sequoias, que são vegetais de situação muito evolutiva, e as sensitivas. Então o processo de sensibilidade dos vegetais nós fomos incorporando também. E depois nos animais, com todo o ciclo de um cérebro inferior, até chegarmos a uma estrutura de cérebro do primata, e que temos em nós, o cérebro trino, que é o reptiliano, que traz muitas vezes situações que são da nossa experiência naquele reino. Mas aí quando a gente evolui do princípio inteligente, se junta a uma consciência, aí a gente vira alma, porque aí a gente passa a ter um corpo com o grau maior de evolução possível no planeta Terra, para recebermos um espírito ainda imperfeito, mas passando a ter livre-arbítrio, escolha, mas muito inexperiente. Aí a gente está lá numa caverna, hoje a gente vive nas cavernas artificiais, é o ar, é o ventilador, todos os recursos. Mas imaginemos a gente com uma família, pai, mãe, 10 filhos, dentro de uma caverna sem janela, tempestade lá fora, animais muito violentos, e na outra caverna, depois do outro lado do rio, uma outra família. Mas a luta era tão de instinto de sobrevivência, e que em determinado momento, com a escassez de alimento, a família que tem 10 crianças nessa caverna, ela não vai pensar na outra família que também tem crianças lá na outra caverna. É o instinto de sobrevivência, e aí a gente tem um estudo de lei de conservação no Livro dos Espíritos, que vai nos trazer a importância do egoísmo nessa fase instintiva. Era sobreviver ou sobreviver. Só que se a gente fizer uma análise rápida de como que era uma organização de família isolada numa caverna para manter os seus filhos, inclusive em ambiente muito insalubre. Imaginemos se a tempestade permanece. Eu boto uma pedra para fechar a caverna. Lá fora tem animais violentos. E eu tenho que cuidar dos meus filhos ali dentro, mas num ambiente fétido, sem ventilação. Os próprios excrementos humanos eram guardados dentro da própria caverna. A gente viveu isso. Na fase nossa de início, de estagiar, para ir evoluindo, para sair da simplicidade da ignorância, nós precisamos trabalhar os nossos instintos de sobrevivência, para criar a prole, para cuidar dos filhos, para dar alimento, para vencer as próprias intempéries. Então, se era difícil viver dentro de um ambiente desse sufocante,
o homem precisou pensar nas palafitas depois, pensar em janela para arejar. Isso foi desenvolvendo a inteligência. Então, todo o processo doloroso na escassez material e o enfrentamento de uma natureza que era desafiadora para a vida permanecer, obrigou o homem a se colocar como aquele que é lobo do homem. É uma expressão que se usa. Para eu sobreviver, eu tenho que pensar primeiro em mim, na minha família. Esse processo gerou um egoísmo saudável no sentido de garantir a vida. Só que esse processo de isolamento ele foi se rompendo, que começa uma quebra de orgulho quando eu percebo o seguinte: olha, existe um desafio como atravessar o rio para se conseguir alimento em outro local, a gente poderia se juntar. Então, de famílias isoladas, um clã, uma tribo, as primeiras vilas, as cidades, e nós chegamos a esse processo que temos hoje, de países, de cidades, de um tentar ajudar o outro, se distanciando desse isolamento, de enfrentamento das intempéries, das limitações, mas o homem foi então quebrando o seu orgulho também em admitir que em determinado momento ele sozinho não resolveu o problema e precisava se juntar. Só que esse processo a gente ainda está na metade. Por quê? Isso se reflete, aí eu trago para a situação de hoje, quando nós temos mais de 200 países em que há acirramentos e disputas. Se antes um pai brigava por uma coxa lá de animal grandão e não dava para outra família, hoje nós temos guerras instaladas. Não há um dia na história da humanidade que não tenha ocorrido guerra. Nesse momento está ocorrendo guerra por petróleo, por água, por riquezas. Então, quando a gente tem a evolução desse processo de organização da estrutura familiar, que resulta numa estrutura de organização da sociedade, a gente vai encontrar ainda município disputando com outro município, país disputando com outro país. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. O que eu pretendo até o final do nosso estudo é a gente perceber isso, se sentir viajante divino, né? A gente indo lá para os milhões de anos atrás, na nossa origem, estagiamos no mineral, no vegetal, no animal, passamos por muitas encarnações num planeta primitivo que exigiu que a gente desenvolvesse a inteligência, mas também a capacidade de ir ao encontro do outro e dizer: ó, eu estou precisando da sua ajuda, vamos fazer junto. Isso resultou numa evolução. A Joana, nesse livro, Dias Gloriosos, de 98, ele vai fazer 20 anos agora em outubro, ela vai fazer justamente uma panorâmica de como que a humanidade chegou ao final do século XX, mas com muitas conquistas. É um livro científico, né, denso para leitura, mas ela vai trazer os avanços na medicina, na arquitetura, em todas as áreas do pensamento humano. Só que a gente vai para Kardec, já no século XIX, Kardec vai alertar de que esse espírito em evolução, usando a matéria, aí o elemento material, como recurso divino para ele evoluir, agir no mundo, inclusive no nosso corpo, mas não só, a Joana vai nos alertar e vai casar muito com o pensamento de Kardec, é que a gente desenvolveu, eu sempre uso uma comparação, lá em São Pedro a gente tem a base, né? Quem já observou um avião decolando, ele precisa estar muito equilibrado com as duas asas. Se tiver um probleminha numa asa, ele não vai decolar. Então, a nossa decolagem espiritual para a não cisão entre o ego e o self, né, que aí também a Joana, em O Homem, o Tormento do Egoísmo, ela vai nos alertar que o tormento do egoísmo, que nos assola ainda, é porque a gente se tornou tão persona, tão valor nosso, que a gente se tornou um pouco semideus. E o desenvolvimento da inteligência sem desenvolvimento do amor gerou uma humanidade que se achou autossuficiente e se distanciou de Deus. Essa cisão com o divino faz com que a gente se sinta tão autossuficiente. Quando eu falo a gente se sente, é a humanidade que a gente está vivendo.
né? Esses 7 bilhões de encarnados, em que não dando conta de se espiritualizar, não dando conta de trabalhar instinto, emoções e sentimentos numa sublimação com o roteiro do Evangelho, a gente vai vivendo o aqui e agora, como o Divaldo, em palestra, assistindo pessoalmente, ele vai dizer que a gente acaba vivendo para comer, beber, dormir, ganhar dinheiro, né, assistir o programa, e aí tenta dormir, mas amanhece mais cansado no outro dia para ganhar dinheiro, para comer, para reproduzir, para fazer sexo, para satisfazer os sentidos do campo material, mas sem se aprofundar na centelha divina, que é iluminar a sua própria consciência para deixar de ser homem, a expressão do Divaldo, da boca para baixo, para a gente ser homem da boca para cima, com a nossa consciência conectada com o divino. Então, esse processo que a gente está vivendo, ele é rico, ele é muito interessante porque ele culmina com todo o processo de conquista no campo material, de progresso no transporte, na medicina, na tecnologia, na comunicação, nas formas de relacionamento entre as nações, mas existe aí uma lacuna muito interessante, que é o desafio para esse tempo de regeneração. Há um equívoco de se imaginar que a regeneração vai vir com uma chegada de 500 espíritos, né, já evoluídos. Sim, eles estão vindo, já estão reencarnando. Mas nós não estamos excluídos do processo. A gente tem que assumir o protagonismo e as rédeas na nossa própria vida para nos enxergarmos com tanta inteligência, tanto conhecimento, mas ainda imperfeito na forma de se relacionar, o quanto que a gente ainda se manifesta como orgulho e daí o egoísmo. Por que que eu não consigo ainda dividir com o outro? Às vezes eu só distribuo o que sobra, né? Então, de repente, eu consigo fazer caridade, mas muito mais do que sobra. A doutrina espírita vem nos falar de que o processo de doação para o outro passa quando você olha para o outro com todas as dificuldades e defeitos que o outro tem, mas como um irmão na origem. Quando eu olho para cada um e não vejo o corpo, eu vejo uma centelha divina, vós sois deuses, e que está nesse momento usando uma capa física, que é o corpo, mas que em determinado momento, a gente aí vai para Joana, quando ela diz que todos, ela não fala assim alguns, todos estamos fadados à plenitude. O que ela quer dizer com isso? Ela está reforçando o pensamento de Kardec. Se a gente nasce simples, ignorante, com todas essas dificuldades, mas nós estamos trabalhando a nossa purificação espiritual, até chegarmos num estágio de governança maior do que aquilo que a gente já tem para governar. O Cristo, ele é o governador da Terra, né? É o espírito mais evoluído que pisou no planeta. Ótimo, já deixou os exemplos de como a gente se livrar desse egoísmo, saindo de um pensamento farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Só os meus, como se eu estivesse ainda na caverna, e aí eu só enxergo a minha família e não consigo enxergar a família do lado, que ele acabou de ficar desempregado, 3 filhos, o menino saiu da escola particular, isso é fato. A família tinha um determinado padrão, porque às vezes a gente tem um olhar dos infortúnios só daqueles que quando o indivíduo já chega no estágio de miserabilidade. E existem infortúnios ocultos na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, na nossa família, e que às vezes não são, o Evangelho também nos fala disso, de que forma que eu me distanciando desse processo de egoísmo, de só olhar para a minha tribo ou o meu grupo e começar a olhar todo mundo como família da humanidade, né? E eu perceber que o outro, às vezes ele não está precisando muito, mas como a gente está com pressa para ter mais, para consumir mais, a gente acaba não percebendo o quanto que você poderia ser para o outro. Aí a gente vai para um ponto importante da reflexão. Esse egoísmo nosso, culturalmente, a gente vive numa sociedade que valoriza mais a matéria do que o espírito. Então, uma contribuição, e que Kardec vai nos falar isso no Livro dos Espíritos, para a gente refletir, é justamente a grande contribuição do Espiritismo, e o André Luiz nos diz que, antes de tudo, o Espiritismo é obra de educação. E o Kardec vai nos falar
né? De que, na verdade, não está se falando do Espiritismo como uma obra de educação apenas como instrução, mas é o quanto que a gente precisa usar o intelecto para distinguir o bem do mal. Por isso, os Espíritos falam que essa etapa de ter desenvolvido a inteligência, ela não é de todo ruim. Em várias passagens do Livro dos Espíritos, e a gente vai buscar com cautela isso, a gente vai encontrar os Espíritos alertando, né, nas respostas a Kardec, que esse processo de saber mais antes de amar, olha que interessante, era necessário para o processo de evolução. Porque uma das coisas em que a gente está vivendo nesse momento é que, mesmo que a gente esteja limitado para agir no mundo, está havendo um consenso mundial de cansaço do mal. É o esgotamento do mal, onde as pessoas já não querem mais conviver com uma sociedade egoísta, que não tenha paz, que não se respeite o outro porque ele é diferente da sua religião, ou porque ele seja, né, uma apresentação física diferente, porque a cultura dele faz com que ele se vista dessa ou daquela forma, a forma dele pentear o cabelo, a cor da pele, na questão de gênero. Então, na verdade, a geração nova, e a gente lida muito com jovens, eles têm uma cabeça até diferente da nossa geração, porque existe um determinante cultural. E determinante cultural é aprendizagem, é educação. Aí a gente vai para Kardec. Como então que o espírito, ainda que tenha vivido numa cultura que tenha educado para o preconceito, educado para o egoísmo, porque o egoísmo também se ensina. É um processo, e aí eu vou dar exemplo que as próprias escolas, aí eu vou para a área mesmo específica do campo instrucional. Quando há um desenvolvimento muito grande das ciências no século XIX, tem um modelo newtoniano cartesiano que vai marcar o modelo das escolas no século XX. Todos os professores eram treinados, né? O aluno passou do portão da escola, era um cérebro que entrava para aprender matemática, era um cérebro que entrava para aprender geografia. Decora isso. Quem fez exame de admissão sabe muito bem do que eu estou falando. Né? Então, a escola ela não enxergava o indivíduo como um ser integral, e ainda não enxerga. Então, na verdade, você tem 13 matérias, 15 matérias, Química, Física, Física 1, Química 2. Isso é um modelo enciclopedista do século XIX que não atende mais à necessidade dos espíritos que estão encarnados. Aí a gente vai pegar a evolução da psicologia nos últimos 20 anos, tanto a psicologia que não é espírita, e a transpessoal em Joana, mas que vai lá um pouco em Jung, a gente vai entender que a necessidade de um jovem de 13 anos numa escola vai além de ter conhecimento, de ter o domínio da ciência, das artes, né? Mas ele é um ser cultural, ele é um ser que tem sentimentos, ele transcende, ele tem necessidade de falar das suas emoções. Muitas vezes a escola lidava com o aluno, por exemplo, a avó desencarnou. Um menino católico, um menino evangélico, a gente está usando desencarnar dentro da nossa terminologia. E aí a gente na escola via a dificuldade de professores e diretores de lidarem com a volta do menino depois que ele passou pelo luto da avó, que era para ele assim, né? A segunda mãe. Ele falava do bolo, ele falava do cheiro de talco dela, ela que cuidou dele quando a mãe saía para trabalhar. Então a relação de afeto desse menino, que construiu com uma avó, e ele com 10 anos, chega na escola triste por um mês, né, 3 semanas, e a escola não lida com essas emoções desse indivíduo porque ela quer que ele aprenda matemática, aprenda geografia. Perceba então que aí a gente vai buscar uma síntese desse pensamento, que é o pensamento de que a educação que cuidou do cérebro não deu conta da totalidade. Então a racionalidade não deu conta da totalidade humana. Todo esse processo que a gente vive hoje, de pessoas que estão de forma exacerbadamente individualistas, isso é fruto de uma cultura que se materializou muito, reforçando esse egoísmo, esse orgulho de saber muito. Outro exemplo concreto, se eu perguntasse aqui quem passou pela 5ª série em escola e que pudesse relacionar quais os colegas
em que você chegou em dezembro, a professora anunciou fulano, 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 Ciro, aprovado. Quais os colegas que não saíram felizes da sala naquele momento porque foram reprovados? A gente lembra dos colegas que ficaram pelo meio do caminho? Não, porque a escola, marcadamente, ela trabalhou o individualismo. Não ajude o colega, faça sozinho. Então, na verdade, a gente vive uma sociedade que intencionalmente, nos modelos educacionais, com raras exceções no século XX, raras exceções, elas trabalharam o ser humano na sua integralidade, na sua forma de ver a vida, de ver a natureza, de ver o outro, de ser solidário, de trabalhar em grupo, porque não colhe, não faça junto, não ajude o colega. Isso foi reforçando nesses espíritos, e nós, incluídos, uma cultura mais de individualismo, que se reflete numa sociedade, porque esse indivíduo vai crescer e vai levar isso de experiência, de pensar só nele. É a competição para ser um engenheiro. Ah, não, mas a vaga na Universidade Federal Fluminense, para você ter a vaga lá, você tem que passar a perna, em todos os outros. Claro que isso tem a questão do mérito, não está descartando isso. Mas enquanto eu me preparo para conseguir esse ingresso que a sociedade me exige, ou no mercado ou na universidade, qual é o meu comportamento com os meus colegas, que às vezes um sabe mais história e eu não sei, mas eu sei mais matemática e ele não sabe. Esse modelo, a Europa, eu tenho pesquisado sobre isso, eu tenho um professor que foi da UERJ, ele está na Europa agora fazendo pesquisa, ele manda os livros, estudos de educação comparada, e um dos movimentos que estão surgindo, vejam como que a espiritualidade não age só nos centros. As instituições no mundo estão repensando para a gente se distanciar de uma educação que reforça o individualismo para uma educação que eles chamam mais solidária, mais de cooperação. Como que professores e diretores, aí incluindo famílias, que há resistências quando a gente chama um pai para dizer: olha, o teu filho é muito bom em física, ele pode vir no outro horário ser monitor para ajudar o colega que sabe menos de física. Não, meu filho não, porque ele vai fazer natação, ele vai fazer inglês. Então, há uma geração que trava, mas ao mesmo tempo esses espíritos que estão chegando, a gente já nota um comportamento: não, mas eu quero ajudar o meu colega, eu preciso partilhar o que eu sei mais com ele, e aí criam grupos de monitoramento. Isso tem ocorrido já de forma salutar nos 4 quadrantes do planeta. São espíritos que já chegam com uma bagagem de intelectualidade, de vivências no século passado, mas que não satisfeitos porque desenvolver a inteligência não deu conta de anular o egoísmo, o orgulho, começam a fazer um exercício de solidariedade. Pois não, senhor? Tudo bem? Não estou falando que eu fiz isso no ginásio. Então, pode dar o depoimento. Eu fiz no ginásio, o que quer dizer? Anos 80? Não. É só para brincar contigo. E na faculdade também tudo era em grupo, na escola técnica tudo era em grupo. Então, mas o grupo, eu cheguei a mencionar as raras exceções em que isso tenha sido feito de forma produtiva. Por exemplo, trabalho em grupo, eu presenciei como professor muitos alunos, bota o meu nome aí nesse trabalho em grupo, Ah lá, a jovem está confirmando. Então, a gente está falando de um processo educativo que envolveria todos os elementos, todos os atores como protagonistas, em que todos iriam se beneficiar. Mas o que a gente precisa chegar na raiz da questão, quando Kardec vai falar de uma educação moral que vai dar conta desse ser humano complexo, como que pensa, que sente, que ama, que odeia, que chora, que sente dor, que sente todo o drama, viver a sua humanidade, porque aí Chico vai nos alertar para isso, para a gente não tentar se imaginar anjo se a gente ainda não é anjo. Então a gente precisa fazer o exercício de de educação, de autoconhecimento. Quais são os pontos mais fortes do que eu já tenho para ofertar para o outro? Aí eu potencializo isso. E de que forma que eu preciso me enxergar melhor e reconhecer que esses pontos precisam ser trabalhados. Então, ao mesmo tempo que eu colaboro para uma educação planetária, para uma ecologia espiritual,
para um processo de saneamento psíquico, porque quando eu falo de educação, passa pela educação do pensamento, passa pela educação dos sentimentos. Qual é a minha atitude quando alguém me dá uma fechada no trânsito? Não é? Ou então, em que momento, quando alguém me dribla e tenta furar uma determinada fila, e aí quais são as minhas reações? Eu estou lá de forma instintiva para lutar pelo meu território, ou eu vou conseguir, de alguma forma, superar essa limitação e deixar que a minha tendência mais para o alto, para o nível elevado, né, que o Evangelho recomenda, para que a gente deixe de ser um que está na luta e disputa e possa ser aquele que colabora e coopera, né? Então, para a gente poder caminhar para as conclusões, a gente fez esse roteiro, um processo de evolução. Esse egoísmo, então, na origem, ele é salutar para garantir a nossa sobrevivência. O ciclo que a gente precisa romper é dar um salto de evolução para entender que se em determinado momento ter usado o instinto e o egoísmo foi para manter e preservar a vida no planeta num estágio menor, inferior, só que os espíritos estão nos alertando que a Terra está entrando num estágio 3 de regeneração e que não cabe mais o uso desse egoísmo apenas para a satisfação e a situação do nosso ego, das nossas vaidades, do nosso orgulho. Esse que é o grande processo educativo do espírito, né, na perspectiva de trazer o Evangelho para uma vivência. E aí a gente vai para uma questão importante. Nós já sabemos muito. Todos nós que estamos nessa sala, independente de grau de escolaridade, mas o que nós já estudamos, não só nessa encarnação, sendo católico e que se transformou em espírita, ou sendo evangélico e se tornou espírita, ou qualquer outra transição, ou tendo sido espírita desde o berço com a família, ou em algum momento da vida não era de religião alguma e se tornou espírita, mas a gente tem que lembrar que nas encarnações passadas, de alguma forma, nós entramos em contato com o cristianismo, ou com outras religiões que nos chamaram a transcender, a evoluir, a vencer essas limitações que o egoísmo ele traz uma série de consequências ruins para o momento presente e para a nossa vida espiritual também, né? Então, na verdade, quando a gente se conscientiza disso, a gente precisa parar e pensar, poxa, o que eu já sei do Evangelho, das recomendações de amor, de caridade, de benevolência, de perdão, né? Eu preciso agora ser mais coerente. Esse aqui é o salto. Nos tratados de pedagogia para professor, a gente vem discutindo isso desde 98, eu particularmente. O que é o conceitual? Aí um exemplo na sala de aula. A professora está estudando a Amazônia, vamos cuidar do planeta. Aí termina a aula de artes, ou de geografia, ou de ciência, e a sala está toda suja. Bate o sinal, carteira riscada, papel no chão. Então você tem um conceitual sobre como preservar as árvores da Amazônia, mas a carteira que ele usa, ele não consegue dar conta de que aquela carteira que ele estragou, rabiscou, outro vai usar no outro turno, refletindo no nível micro o egoísmo nosso, porque eu ainda não despertei uma consciência ao ponto de entender que aquilo é coletivo. Assim como o fluido cósmico universal, ele não me pertence. Assim como esse ar que eu estou respirando, ele é cíclico, né? Eu estou usando o oxigênio que as algas estavam lá, microalgas, no oceano, na primeira camada de 100 metros dos oceanos. Quando a gente pensa que o oxigênio, a produção maior, ela é uma produção maior das árvores, quando mais de 70% do oxigênio que nós dependemos são das microalgas, porque 3/4 do planeta de oceano. Aí a incidência de luz. Então, de repente, eu estou achando que o ar é só meu, que o planeta é só meu, que o fluido cósmico universal, que preenche o universo todo e que eu posso saneá-lo com vibração de amor, com vibração de paz. Quando eu oro, eu estou trabalhando moléculas que vão viajar para beneficiar alguém doente num hospital. Então, esse sentido de conexão com o todo, com o amor divino, que a gente respira o amor de Deus, e a menor célula do meu corpo, a mais distante do meu cérebro, lá no dedão do pé. Porque quando a gente imagina Jesus, governador de 40 bilhões de almas, do planeta todo,
com toda essa estrutura para ele governar, se a gente lá no passado, Deus diz assim, ó, governa só essa pedra, você como princípio inteligente, não, governa só essa planta, não, governa só esse, e hoje a gente tem esse universo, aí a gente passa a se amar no sentido de fazer parte de uma engrenagem muito maior, mas não para alimentar o orgulho humano dos títulos, dos nomes, né, daquilo que a sociedade exige. Mas que orgulho, entre aspas, eu devo sentir como filho de Deus e cristão? É justamente o orgulho de fazer parte, orgulho entre aspas, de se sentir pertencente a um universo em expansão, preenchido pelo amor de Deus, e que eu posso estar o tempo inteiro mergulhado no pensamento dele, dependendo das minhas faixas de vibração. Então, se eu me sinto capaz de estar amando, e aí eu me distancio daquilo que só o momento atual me exige, comer, beber, dormir, cuidar da matéria, e na hora que eu transcendo, e posso até ter experiências de êxtase espiritual, por exemplo, num estado contemplativo, como que em determinado momento todos os problemas da minha vida eles vão ficar num arquivozinho e eu vou admirar o pôr do sol lá em Araruama, na praia. 5 minutos de meditação, de oração, em que eu me lanço para Deus e digo, teu amor me preenche nesse momento. Eu vou ser governador, todas as células do meu corpo vão ser banhadas por energias salutares, que vem de camadas superiores, onde os espíritos trabalham, criando canais abertos, né, na figura do raio do sol do pântano. O lírio branco está lá, a lama fétida, mas os raios do sol chegam e não se contaminam. A espiritualidade cuida disso na hora em que a gente abre as janelas do pensamento, das emoções, para dizer, Senhor, eu amo a vida. Senhor, eu quero compartilhar o melhor de mim. Esse é um exercício de trabalhar o nosso egoísmo. Às vezes a gente acha que trabalhar o egoísmo é só distribuindo coisas, porque a gente está tão preso ao ter e ao material, quando na verdade se sentir pleno, parte integrante de um universo que me ama, que me sustenta, que me abraça, que está acompanhando a minha evolução, e eu me lançar para o divino dizendo, eu posso irradiar nesse momento o que eu recebi no passe, ou que eu recebi no momento de oração, para quem está na minha faixa de pensamento. Aí eu começo a fazer a caridade espiritual. Isso é educar esse processo nosso de um homem velho, que era tão egoísta, que só pensava em si, e que começa a fazer parte de um grupo que é muito maior que a gente possa imaginar. Às vezes a gente fica imaginando só obsessores, só espíritos tristes, só espíritos... Não. A quantidade de espíritos que já evoluíram na Terra e que estão ajudando o Cristo, elas estão à nossa disposição. E se conectar a eles para fazer o bem é o primeiro processo importantíssimo que o Evangelho recomenda para a gente deixar de ser egoísta, porque eu passo o tempo inteiro a me amar a vida, amar a Deus, sentir o amor de Deus em mim, e eu consigo fazer com que isso seja partilhado com quem convive comigo, com uma coerência entre o que eu sei, aí é cérebro, e o que eu sinto, o que eu falo, o que eu faço. Esse é que é o grande desafio nosso. Como que eu me distancio da situação de ter o conceito, eu sei tudo isso, porque o Espiritismo já me ensinou, mas o grande salto nosso agora é como que eu vivencio menos egoísmo, como que eu vivencio menos o orgulho, menos o persona, e passo a pensar mais numa coletividade, tanto física, porque eu estou integrado a um planeta, a uma sociedade, a uma coletividade. Então eu olho o meu bairro com outro olhar. Os problemas do bairro são meus problemas. O problema do meu vizinho são meus problemas. O problema do Brasil também são meus. Não que eu vá, acho que tem gente aqui da minha geração que assistiu o Sassamutema, o Salvador da Pátria. Então a gente ainda vive no campo cultural, nesse processo egóico nosso, e isso é cultural também, muito forte no Brasil, marcadamente no Brasil, a gente foi colonizado, não, o rei lá vai resolver por nós. E a gente ainda encontra, se eu falei de jovens que querem uma nova escola, a gente ainda encontra espíritos do tipo assim, mamãe vai resolver o meu problema.
papai vai resolver o meu problema, o presidente vai resolver o problema. As pessoas apostando de que o Ciro, que é o coordenador do Sem Fronteiras, vai resolver todos os problemas das pessoas, ou o mentor espiritual, ou Jesus Cristo. Isso indica ainda que a gente precisa amadurecer a nossa relação espiritual conosco mesmo, na medida em que eu preciso me assumir como protagonista, ou da minha felicidade ou da minha desgraça. Então, Kardec é muito claro, a gente vai citar no final para que vocês possam complementar, ele é muito claro ao dizer que um primeiro passo de conscientização para a gente dar esse salto por meio de uma educação moral, que eduque pensamento, que eduque sentimentos com a base do Evangelho do Cristo, é justamente a gente conseguir se distanciar dessa incoerência. Mas, por outro lado, ter clareza de que há uma lei de causa e efeito. Se eu insisto em viver 100 anos dessa existência, egoísta, só pensando em mim, não pensando no outro, eu vou ter consequências materiais disso. E aí eu vou trazer a experiência de uma universidade americana. Eu vou citar agora para mostrar que quando eu escolho ser egoísta, quando eu escolho a viver toda a minha vida só em torno de mim mesmo, isso traz consequências para a saúde, por exemplo. Perdão, porque eu não me recordo no momento o nome da universidade, mas essa pesquisa ela já aconteceu há um tempo, no século passado. Essa pesquisa foi uma universidade americana de 1985 a 95, nos Estados Unidos. Eles reuniram 2.500 pessoas de 50 a 70 anos, padrão alto americano, vida financeira estabilizada, 3 casas, casa de praia, casa de serra, viagens para a Europa, né? Disney, filhos já criados, alguns já com netos. Todos tinham entre 50 e 70 anos, 2.500 pessoas e padrão alto de consumo, né? Desse modelo que o produto da inteligência resultou para uma vida confortável. E Kardec até diz que a verdadeira propriedade é fruto do trabalho. Não há problema em progredir materialmente. A questão é como que você usa isso no aspecto geral. E aí a universidade ela propôs o seguinte: eu preciso de um grupo A de 1.250 pessoas que não quer mudar o padrão de vida, quer continuar vivendo dessa maneira. Aí fecharam esse grupo, não. A pesquisa é isso? Bacana, deu um nome, foi observado, monitorado, só tinha que ir à universidade de tempo em tempo para os exames que eles queriam fazer. Mas era não mudar o padrão de vida. E o outro grupo, o grupo B, também de 1.250 pessoas, de 50 a 70 anos, esse grupo aceitou e cada um escolheu. Naquela época era o auge do efeito do HIV. Então a universidade ela listou o que a pessoa poderia escolher. Ela assinou o compromisso de 8 horas por semana, 4 numa manhã, 4 numa outra tarde, ou 8 seguidas, hospital com câncer, visitar, ajudar enfermeiros, pessoas em fase terminal, portadores de HIV também em fase crítica, naquela época não tinha os coquetéis, crianças de creche, fazer horta em periferia das cidades onde eles estavam. Então, cada um recebeu a lista. Não, eu queria... não, esse negócio de hospital não é comigo. Eu quero ajudar a fazer horta para essa comunidade mais pobre. Não, eu gosto de criança. Eu vou passar 8 horas na creche brincando com as crianças. A pesquisa durou 10 anos. Eu vou resumir. E depois tem um fato com os jovens que eles também fizeram, como que o impacta no biológico, né? Como que a gente pode ter mais saúde. O resultado do final da pesquisa, a universidade constata que as maiores taxas de tristeza, angústia, depressão, problemas cardiorrespiratórios, cardiovasculares, infarto, suicídio e depressão, esses dados foram maiores no grupo em que as pessoas viveram materialmente bem. O outro grupo que passou a ter 8 horas por semana de amor ao próximo, passaram a ser pessoas mais bem-humoradas, não tiveram problemas tão graves cardiorrespiratórios, cardiovasculares, tinham uma autoestima elevada, o oposto do outro grupo. Isso foi publicado em 96 por uma universidade americana. Dentro desse trabalho, eles quiseram também, durante os 10 anos, lidando com os da faixa de 50 a 70 anos, eles resolveram visitar colégios
do antigo segundo grau, hoje ensino médio, jovens no padrão americano de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, games, filmes violentos, a gente não precisa descrever o que eles estariam, em que faixa de vibração, do tipo de música, de filme que eles gostavam. Depois de uma determinada seleção, alguns não quiseram participar da pesquisa, reunido o grupo que quis, eles aceitaram ficar 1 hora, olha só, a experiência, 1 hora, numa sala de vídeo assistindo um filme. Só que antes de assistir o filme, as famílias autorizaram a coleta do sangue desses jovens para medir a taxa de imunoglobina A, que está ligada diretamente ao sistema imunológico. Cada jovem teve a sua taxa medida. Foram para a sala de vídeo. Quem é que estava sendo projetado no vídeo com música e tal? Um filme totalmente diferente dos padrões deles. Madre Teresa de Calcutá, nas ruas, resgatando mendigos, dando sopa, levando agasalho, cuidando de pessoas pobres. 1 hora. Eles ficaram, e aí emocionalmente foram se envolvendo, muitos choraram profundamente, eram espíritos que viviam um mundo extremamente rico, material, numa escola boa, mas que a alma estava sedenta de uma referência do amor, porque a família não tinha dado isso, eles estavam distantes de uma vibração do amor. Em 1 hora, a vibração do amor de Madre Teresa de Calcutá fez não só esse mundo guardado de emoções, de conexão com o divino aflorar, não em todos, mas em bom número, mas o mais interessante. Terminou o filme, todos voltaram ao laboratório e uma nova taxa de imunoglobina foi medida. Pasmem vocês, todos os jovens, todos tiveram em 1 hora aumentada a taxa de imunoglobina A no sangue, porque nós temos uma farmácia interna. Se a gente lá no começo tinha como regular, no estágio primitivo, todos aqueles elementos à nossa disposição, a gente estagiou lá. Nós temos uma potência, por isso que Jesus fala, vós sois deuses. Nós temos uma potência na nossa mente, nas nossas emoções, primeiro, capaz de gerar saúde para a gente mesmo. Todos os jovens produziram em 1 hora de exposição à faixa do amor, saúde para si mesmo. Então, a primeira grande conclusão da universidade, fazer o bem faz bem a quem faz o bem. E não era um tratado religioso, era um tratado científico em 96, final do século passado. De lá para cá, tem muitas outras experiências que vão nos apontar de que a gente se distanciar desse homem mais animal, mais instintivo, mais bruto, que não tem educação para falar. Então a gente precisa usar o Evangelho para usar todos os minutos da nossa existência, e aí é por uma situação infinita, porque a gente sabe que a gente volta, vai reencarnar, a gente tem um universo inteiro à nossa disposição, isso é fantástico. Isso dá para a gente um ânimo, uma alegria. Eu pertenço à obra de Deus, eu sou filho dele, eu posso fazer muito mais do que eu estou fazendo. Esse é o que é o convite do Cristo, né? Para que a gente possa não ficar naquela velha expressão, ó vida, ó céus, aquele que já acorda reclamando de tudo. Reclama de tudo, se o pão está frio, se o pão está quente, se torrou demais, se está ventando, se está chuva. A gente precisa romper para manter uma coerência com o que a gente já sabe do que é bom para a gente. Isso não é egoísmo. Esse começo de educação moral que Kardec fala, para que a gente possa ter uma civilização melhor, mais fraterna, em que as pessoas se respeitem, se ajudem, isso está perto, não está distante. Mas nós precisamos tomar uma decisão de ser diferente, não virando uma máscara de anjo da noite para o dia, mas se educando, se disciplinando a cada momento, tirando proveito do melhor que Deus nos oferta, e Ele oferta bandeja farta todo dia. É muita fartura de bênçãos, fartura de energia boa, fartura de amor dos que não estão mais conosco, né? Então, a gente encerra agradecendo muito o convite da casa, através do Ciro, porque, na verdade, não é uma oportunidade de alguém estar aqui ensinando nada. A gente também aprende todo o tempo. É um processo de troca, porque vocês
me banharam de carinho e amor em cada olhar, em cada atenção. Eu sempre falo isso. Nunca a gente vem dar alguma coisa quando vem estudar. Isso aqui é um estudo coletivo. E também, para finalizar, a certeza de que muitos irmãos nossos desencarnados, ou vinculados a nós, ou não, também foram beneficiados, talvez até se preparando para um novo ciclo de encarnação. Então eu só tenho que agradecer, jogar para o universo a gratidão por ter podido chegar aqui, estar com vocês, agradecer o carinho, a paciência e desejar aí a casa, que os bons espíritos possam fazer toda a higiene energética, magnetizando as paredes lá da nova sede, para que um novo ciclo de amor, de caridade, de muita luz, possa acontecer naquele espaço e que aqui, na verdade, talvez assim, não vamos dizer nem que semente, vamos dizer que vocês estão pegando já a muda, Então não é só semente que vocês estão levando, já tem muita coisa frutificando. Então é só pegar e levar para esse novo espaço, porque Deus está no controle, Jesus nos ama e com certeza o bem sempre vai prevalecer. Muita paz, que Deus nos abençoe. Obrigado.